Salve Maria. Vamos falar um pouquinho sobre a Inquisição Protestante, certo? Aqui a intenção não é criticar os protestantes, porque nós sabemos que houve a Inquisição Católica também, e teve a necessidade de haver de fato a Inquisição para moderar as coisas, porque o próprio povo estava matando as pessoas, fazendo a justiça com as próprias mãos, né? E nesse tempo havia de fato a pena de morte, nessa época da Idade Média, em vários estados, em vários países, né? E também vários reis que utilizavam-se do nome da igreja, sem o aval da igreja, acabavam com atrocidades, né? Então, em nome da igreja, acabavam confiscando os bens alheios, mas não com aval da igreja. Mas também sabemos que teve filhos da igreja, inclusive padres, inclusive o alto clero, como bispos, que acabaram fugindo daquilo que é o chamado da igreja, né? Então nós não estamos negando aqui que houve erros dos filhos da igreja, não da igreja como instituição divina, mas que houve erros, houve excessos, mas nós sabemos que existem números mentirosos, fatos mentirosos, e que são arquitetados para difamar a igreja nas universidades acerca deste assunto. São muito mal contados esses fatos e não citam fontes históricas seguras, mas fontes de militantes ateus, militantes marxistas ou militantes protestantes que querem difamar a igreja. Você mal escuta falar sobre a Inquisição Protestante. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, baseado no livro. Mas você encontra também o Dom Estevão Bittencourt, que já faleceu, falando sobre isso, né? Você coloca Dom Estevão Bittencourt, Inquisição Protestante, Apologistas Católicos, Inquisição Protestante, e você vai ter também outros comentários acerca disso. O Daniel Rups também vai comentar em um dos seus volumes sobre a Inquisição Protestante. Vamos lá. A Reforma Protestante se expandiu pela Europa empregando os mesmos métodos da Inquisição, o que mostra como era o modo de proceder e a cultura da época. A Reforma Protestante é também uma história de guerra e execuções de católicos, não só na Inglaterra, mas também na Alemanha e na França. Lutero, Melanchthon, Butzer decretaram a pena de morte para os hereges. Calvino mandou queimá-los e recebeu a aprovação de Lutero. Os países protestantes fizeram as suas inquisições, às vezes piores que as dos reinos católicos. Calvino fez a sua em Genebra. Henrique VIII fez a sua na Inglaterra. E depois a rainha inglesa Elizabeth, rainha Isabel, para defender o anglicanismo. Muitos padres e bispos foram presos e decapitados. Igrejas e mosteiros arrasados. Católicos aos milhares foram mortos. São Thomas More e São João Fisher foram martirizados pelo rei Henrique VIII por permanecer fiéis à Igreja Católica. Os reformadores fizeram o mesmo que os governos católicos, e sem a necessidade de defender sua ordem já existente na sociedade, nem de salvar a religião ou de preservar a cultura de decadência. Desde o início, eles propagaram suas doutrinas pelo uso da pressão e da força, com auxílio dos príncipes e reis, já que apenas pelos meios persuasivos não conseguiram arrancar o povo da Igreja Católica. O protestantismo foi também imposto ao povo pelos reis e príncipes, que cobiçavam as terras e bens materiais da Igreja Católica. Por isso, muitos príncipes e reis adotaram o protestantismo em suas terras. Assim, a primeira coisa que se fazia era recolher ao tesouro dos reis e todo o dinheiro e bens da Igreja Católica. O historiador e professor da Universidade de Harvard e da Universidade de Melbourne, ele escreve o seguinte, Dr. Geoffrey: as primeiras décadas da Reforma se assemelham aos primeiros anos do Islã. Os reformadores dependiam ao mesmo tempo da espada e da palavra. A mensagem de Martinho Lutero não poderia ser conquistado, ou melhor, ter conquistado um grande território em ambas as margens do Báltico, sem o apoio de príncipes e de regimentos. João Calvino teve sucesso somente porque foi apoiado pelos governantes da República Suíça de Genebra. Na França, sua doutrina, fracassando em conquistar o monarca,
começou a perder suas bases fortes no sul e no oeste do território. Zwingli morreu lutando no campo de batalha. Lutero, se referindo a Zwingli e seus companheiros, por discordarem do seu ponto de vista sobre a ceia do Senhor, disse. Isso Lutero falando de Zwingli, né? Não vejo nenhuma razão para ser mais caridoso com os falsos irmãos do que com os inimigos de Roma. Félix Mans e os anabatistas foram executados por afogamento por Zwingli e seus amigos. O professor Dr. Hudson Rubens Correia, em artigo publicado na internet, e também Moura, em 2005, afirmam o seguinte: em nenhum país cuja maioria hoje é protestante foi convertida com a Bíblia na mão. Foram convertidos a fogo e ferro, graças à ambição dos reis e príncipes. Em seguida, o referido professor detalha a questão. Na expansão da Reforma Protestante, padres e bispos foram presos e decapitados, igrejas e mosteiros arrasados, católicos aos milhares foram mortos. Qualquer aproveitador era alçado ao posto de bispo ou pastor. Tribunais religiosos e inquisições foram montados em todo o país. Os camponeses da Irlanda pegaram em armas para defender os católicos. Foram trucidados de forma impiedosa pelo exército de Cromwell, melhor dizendo, né? Ao fim da guerra. As melhores terras irlandesas foram entregues aos ingleses protestantes e aos católicos forçados a migrar para o sul do continente. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram de fome no primeiro ano do forçado exílio. Vale a pena registrar aqui o que afirma o professor João Gonzaga, ao falar do anseio da Holanda protestante de buscar a hegemonia do comércio marítimo, que pertencia aos países católicos Portugal e Espanha. Tal hegemonia despertou a cobiça dos protestantes, tendo à frente a Holanda, que ansiava por assenhorar-se do tráfico internacional. A propaganda desmoralizada foi uma das grandes armas utilizadas, valendo-se da imprensa recém-inventada no século XV. Os protestantes inundaram a Europa de livros e panfletos, todos insistindo em denegrir a imagem dos papas, da igreja e dos católicos ibéricos. E é o que fazem até hoje, né? Panfletos para denegrir a imagem do Papa, da Virgem Maria, do ensinamento católico. Mais do que ensinar a verdade, é difamar a Santa Igreja. A técnica usada para atacar o catolicismo foi sempre a mesma. O leitmotiv era a figura de uma Espanha dirigida pelo clero, por isso atrasada, obscurantista, e em consequência reduzida afinal à pobreza. Citaremos mais alguns fatos narrados pelo Dom Estevão Bittencourt sobre a Inquisição protestante. Nasceu João Calvino em Noyon, França. Fez seus estudos em Paris, onde teve contato com elementos protestantes. Em 1533 adotou o protestantismo. Visto que o governo francês perseguiu os protestantes, Calvino emigrou para Basileia, em 1534, na Suíça. Passando certa vez por Genebra, foi convidado por Farel para ali ficar e implantar a doutrina protestante, o que ele fez com violência, impondo severa disciplina a todos os cidadãos. Teve que enfrentar a resistência de vários opositores, mas firmemente venceu-os e governou Genebra. O principal órgão administrativo do Calvino era o consistório, composto por pregadores e anciãos, aos quais competia vigiar pela pureza da fé, inquirir os suspeitos e julgá-los. As consequências da atividade do consistório são descritas aqui, dessa forma. Com o objetivo de controle, fazia-se várias vezes no ano visitas a domicílio, e conforme o caso, recorria-se também às denúncias e à espionagem paga. Os transgressores eram colhidos pela admoestação, deploração e excomunhão, e exclusão da ceia sagrada, e obrigados a fazer penitência pública. Os grandes pecadores, como os sacrílegos, os adúlteros e os adversários obstinados da nova fé, eram entregues ao conselho da cidade para o castigo. Foram pronunciadas muitas condenações à morte, e mais ainda ao exílio.
A tortura foi usada de forma mais rigorosa. A cidade teve que submeter-se, embora a contragosto, à disciplina férrea de Calvino. Todas as festas religiosas desapareceram, exceto o domingo. O culto foi reduzido à pregação, à oração e ao canto e aos salmos. Então aqui é um pouquinho da Inquisição Protestante, né? A gente vai também falar sobre outros pontos da Inquisição Protestante em outros vídeos. Então procurem pesquisar acerca desse assunto, né? Dom Estevão fala muito sobre isso, os apologistas católicos, e tem vídeos, né, do professor Felipe Aquino falando sobre isso, do próprio padre Paulo Ricardo no site dele sobre a Inquisição Protestante. Então pesquise e vá a fundo acerca desse assunto.